Capítulo 56 – Compaixão pelos mortais. A água do mar circundante fluía continuamente em direção ao buraco negro, mas evaporava-se em forma de vapor de água ao atingir a borda do buraco negro. Devido à temperatura extremamente alta ao redor do buraco negro, o ar ficou distorcido. Encoberta pela névoa crescente ao redor, formava uma estranha visão de alternância entre preto e branco. Li Fan pilotava o barco Taiyan e, enquanto pairava no ar, observava a cena. De repente, foi tomado por um medo sem fim. A Ilha dos 10.000 Mortais havia sido destruída? Cenas do passado na Ilha dos 10.000 Mortais passaram rapidamente por sua mente. A praça onde inúmeros cultivadores passavam pelas estátuas imponentes, os grandes edifícios no centro da ilha, que, segundo rumores, abrigavam poderosos centros do reino da alma nascente. Sumiu tudo assim. Nem um grão de poeira sobrou. Que tipo de poder poderia realizar tudo isso? A malevolência dos céus? Li Fan não sabia. Diante dessa cena tão impactante, a mente de Li Fan estava um caos. Cultivo, em busca da imortalidade. O objetivo de vida de Li Fan agora parecia tão ridículo. Diante desse desastre repentino, os cultivadores não eram mais diferentes das pessoas comuns, como formigas. Uma vez que o medo se instalava no coração, era impossível contê-lo. Fujam! Fujam deste lugar amaldiçoado! Os olhos de Li Fan ficaram vermelhos. Ele conduziu o barco Taiyan e fugiu desesperadamente em direção à parte oeste do mar de Kongyun. Ele queria escapar para a terra firme, bem longe daquela região marítima infernal. E assim, Li Fan voou por um período indeterminado em um estado de caos mental. Boom! O barco Taiyan parece ter colidido com algo e foi forçado a parar. Felizmente, havia um sistema de proteção, impedindo a destruição imediata da embarcação e danos ao seu ocupante. Com um forte impacto, Li Fan sofreu alguns ferimentos leves, mas gradualmente se acalmou. Ele olhou para fora do barco Taiyan. Mas não havia nada. Ao longe, avistava-se uma linha costeira contínua, não muito distante do continente. Li Fan manobrou o barco Taiyan, tentando voar para a frente. Boom! Algo estava bloqueando Li Fan. Li Fan tentou se mover em outras direções, mas o resultado foi o mesmo. Uma barreira invisível separava o mar de Kongyun do continente próximo. Entrada proibida, saída proibida. Li Fan ficou estupefato. De repente, ele se lembrou de uma frase. Um sapo em um poço. Depois de muito tempo, Li Fan riu. Ele olhou para o céu. Que crueldade! Então ele ficou um tanto perdido. Deveria ele invocar a verdade e retornar ao ponto de ancoragem inicial? Ou será que ele deveria procurar mais um pouco? Li Fan ficou um tanto desamparado, perdendo o senso de direção. Ele pilotava o barco Taiyan, que navegava à deriva sobre esse mar de nuvens. Ele passou pela Ilha da Noite, um lugar agora como os demais, exibindo um cenário pós-apocalíptico sem sobreviventes. Ele passou pela Ilha Liuli. A formação defensiva da ilha foi destruída e Rezengal havia desaparecido. A ilha estava coberta de cadáveres, sem qualquer sinal de vida. Ilha das Nuvens Fluentes, Ilha Zongyu. Tudo se transformou em terras devastadas. Quando ocasionalmente encontrava um cultivador que havia sobrevivido como ele, descobria que todos haviam enlouquecido. Eles trataram Li Fan como se ele fosse um fantasma, gritando e fugindo ao vê-lo. No fim, Li Fan acabou voltando para a Ilha Taiyan de alguma forma. Ali, ele sentiu uma vitalidade há muito perdida. Talvez, em todo aquele mar de nuvens, tenha restado apenas esse pequeno fragmento de humanidade. Li Fan caminhava pelas ruas, observando os mortais na Ilha Taiyan. Eles ainda desconheciam as mudanças além da Ilha de Taiyan, e ainda exibiam sorrisos de alívio nos rostos. Mal sabiam eles que um desastre iminente os aguardava. Contudo, talvez a ignorância fosse uma forma de felicidade. Ao presenciarem cenas que lembravam o fim do mundo, provavelmente teriam pesadelos todas as noites. Li Fan não conseguiu conter o riso ao pensar em si mesmo. Ele continuou caminhando e, de repente, ouviu orações fervorosas. Que o Mestre Imortal nos livre do sofrimento e da calamidade, assegurando bom tempo e colheitas abundantes no futuro. Que o Mestre Imortal proteja minha filha, e a deixe crescer em segurança. Li Fan ficou momentaneamente atônito e se virou para olhar. Na ilha de Taiyan, um templo havia sido construído em algum momento. Dentro do templo, havia uma estátua, e na placa em frente à estátua estavam as palavras Mestre Imortal da Salvação. A estátua parecia ter uma leve semelhança com Li Fan, com os olhos ligeiramente baixos, olhando com compaixão para as pessoas ajoelhadas à sua frente. Mestre Imortal da Salvação. Li Fan ficou em silêncio. Após um longo tempo, ele suspirou. Muito bem, vamos ver por quanto tempo consigo proteger todos vocês. Contudo,
Proteger os mortais da malevolência dos céus e da terra não era, evidentemente, uma tarefa fácil. Inicialmente, Li Fan pensou que esse desastre já tivesse passado. O que ele não esperava era que a verdadeira calamidade estivesse apenas começando. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ainda não havia sinal de chuva no céu. O nível do mar começou a baixar e o mar gradualmente se afastou das ilhas. Mesmo com o sistema de dessalinização de água do mar, os habitantes da ilha Taian passaram a ter cada vez mais dificuldades para obter água. Em todas as ocasiões, eles tiveram que caminhar uma distância muito longa para encontrar água. Eles não sabiam por que tal desastre havia acontecido, mas temiam que o mar de Kongyun acabasse secando completamente. Assim, todas as famílias começaram a venerar a estátua de madeira de Li Fan, rezando dia e noite. Li Fan só pôde assistir, impotente. Diante de uma mudança tão drástica no mundo, ele não conseguiu lidar com ela. A única boa notícia era que, nesses 3 anos, talvez porque a maioria dos cultivadores do mar de Kongyun tivesse morrido, a intenção assassina em relação aos cultivadores dos céus e da terra foi se dissipando lentamente. Durante esse período, Li Fan aproveitou a oportunidade para cultivar e retornar ao estágio intermediário de condensação de Qi. Quando chegar o dia em que todos vocês pararem de me adorar, eu retornarei ao ponto de ancoragem. Ser alvo de orações dia e noite por um grupo de mortais era, de fato, uma experiência peculiar. Ele ativou sua técnica de discernir variações e observou o Qi da morte cada vez mais denso acima das cabeças dos mortais. Tomou sua decisão em segredo. Espere, por que existe uma tênue luz branca escondida dentro dessa energia negra da morte? Li Fan ficou estupefato. Desde que seu cultivo se recuperou, Li Fan vinha examinando a aura da ilha Taian diariamente. Desta vez, por alguma razão, ele descobriu um fio de vitalidade que não havia percebido antes. De onde vinha essa vitalidade? Li Fan ativou o Sutra das 1000 Variações do Cosmos de Jade ao seu limite e percebeu que a vitalidade das pessoas na ilha Taian estava realmente em ressonância com ele. Perplexo, ele confirmou ainda mais. A fonte dessa vitalidade era, de fato, ele. Mas não era o próprio Li Fan, era um objeto que ele carregava consigo. Um item que ele quase havia esquecido. Tesouro Celestial, Pérola de Kangai. Como ainda não estava completamente formada, Li Fan guardou a Pérola de Kangai em um canto do barco Taiyan. Foi somente hoje, sob o reflexo da energia espiritual, que Li Fan se lembrou disso. Diferentemente de quando a viu pela primeira vez, há mais de uma década, naquele momento, ela havia se tornado completamente azul, exalando uma densa névoa de vapor d'água. Era como se um vasto oceano estivesse se formando em seu interior. Do abismo vem o mar, do mar vem a vida. Li Fan olhou para a pérola Kangai em sua mão, lembrando-se de algo repentinamente. Ele ergueu o barco Taiyan e voou até uma altitude de 10.000 metros, olhando para baixo. Por baixo da superfície, o mar de Kongyun, devido à seca prolongada, revelou vastas extensões de leito marinho exposto. Uma após a outra, as cadeias de montanhas subaquáticas foram revelando gradualmente sua verdadeira aparência. E as ilhas originais do mar de Kongyun eram, na verdade, os picos dessas montanhas. Em sua mente, o rosto entusiasmado de Kou Hong surgiu de repente. Ele disse a Li Fan, e não se preocupe. Se o amigo taoísta conseguir escapar, você pode me encontrar na cidade de Lingtian, nas montanhas Kongyun. Li Fan sorriu. Mar Kongyun. Montanhas Kongyun. Descobriu-se que era o mesmo lugar. Capítulo 57 – Oportunidade inesperada. Na vida anterior, quando a vida de Li Fan estava prestes a terminar, ele rompeu o selo da matriz da extinção imortal por uma feliz coincidência e chegou ao mundo do cultivo pela primeira vez. Naquele momento, o que ele viu foram cadeias de montanhas contínuas e uma cidade imponente suspensa no ar. Mas nesta vida, após Li Fan chegar ao mundo do cultivo, ele se viu acima de um vasto oceano. Antes disso, Li Fan não havia pensado muito a respeito, supondo que algo tivesse dado errado durante a transmissão. Foi somente hoje, ao ver o mar de Kongyun esgotado e testemunhar o nascimento do objeto místico, a Pérola de Kangai, que Li Fan finalmente compreendeu. Não houve nenhum contratempo, ele de fato chegará ao mesmo lugar após atravessar a matriz de extinção imortal. A única diferença foi o momento de sua chegada ao mundo do cultivo. Em sua vida anterior, quando Li Fan chegou ao mundo do cultivo, ele já tinha 85 anos, o que corresponde a 65 anos após o ponto de ancoragem. Nesta vida, Li Fan entrou no mundo do cultivo aos 40 anos, após atingir 100% de progresso na recarga da verdade. Apenas 20 anos após o ponto de ancoragem. Um intervalo de 45 anos, o encontro com o oceano em uma vida e com as montanhas em outra. Não é de admirar que Li Fan não tenha pensado dessa forma. Mesmo que alguém o tivesse avisado com antecedência sobre uma mudança tão drástica no mundo, sem ter vivenciado isso pessoalmente, ele ainda teria duvidado. Então Li Fan sorriu.
Primeiro, ele riu de si mesmo por ainda não conseguir se livrar completamente de uma mentalidade mortal. Se ele conseguisse relacionar as diversas anomalias sobre as quais Al-Bubu havia alertado com as diferenças que observara 2 vezes, talvez tivesse sido capaz de prever essa grande mudança no mundo com antecedência. Em segundo lugar, ele ficou aliviado porque finalmente viu uma esperança para o fim dessa calamidade. No 50º ano após o ponto de ancoragem, Kou Hong e Dong Xuanzi invadiram a terra da extinção imortal. Naquela época, eles alegaram ser da cidade de Lingtian, nas montanhas Kongyun. Presumivelmente, antes disso, esse desastre da seca já havia passado. Os oceanos ressecados se transformariam em montanhas exuberantes. Agora, passaram-se 34 anos, e o fim está próximo. A espera mais angustiante é aquela que parece sem esperança. No entanto, sabendo o resultado final, essa calamidade aparentemente interminável já não parecia tão assustadora. Li Fan se acalmou e retornou à ilha Taiyan. Ao ver os mortais ansiosos e entorpecidos que rezavam incessantemente dia e noite, Li Fan transmitiu sua voz por toda a ilha, dizendo-lhes que essa calamidade acabaria por passar. Seguindo as instruções do mestre imortal, os habitantes da ilha ficaram radiantes e reacenderam a esperança de sobrevivência. Li Fan, por outro lado, recolheu-se e retirou a pérola de Cangai. Será que existe um raio de esperança nisto? Li Fan observou esse objeto místico azul. Seu senso divino se derramava sobre aquilo, mas era como uma pedra afundando no oceano, desaparecendo num instante. Parece que terei que me esforçar um pouco para usá-lo, pensou Li Fan ao ver isso. Os tesouros celestiais foram essenciais para alcançar o estágio de estabelecimento da fundação. Encontrá-los e utilizá-los representaram oportunidades preciosas. O preço de troca no espelho Tianxun também era extremamente alto, exigindo quase 2.000 pontos de contribuição. No momento, Li Fan só podia explorar o local sozinho. Em seguida, Li Fan fez várias tentativas. Ele infundiu energia espiritual, nutriu-a com sentido divino e até tentou impactos de força externa. Por fim, tentou refiná-la com uma gota de sangue. No entanto, a pérola de Cangai permaneceu imóvel, incapaz de ativar o imenso vapor de água que continha. Por fim, Li Fan teve um lampejo de inspiração e lembrou-se do método do Sutra das 1000 variações do Cosmos de Jade para sentir e refinar a aura dos tesouros celestiais. Ele imediatamente utilizou sua técnica de discernir variações e examinou a pérola de Cangai. Uma luz azul profunda envolvia a pérola de Cangai. Antigo, profundo e vibrante. Embora a pérola de Cangai fosse pequena, sua aura era mais complexa e poderosa do que a de todas as criaturas da ilha Taiyan. No entanto, encontrava-se em estado de nutrição e dormência, portanto, sem observação cuidadosa, não poderia ser facilmente distinguido. Li Fan sentiu cuidadosamente a aura da pérola de Cangai. Ao ser tocado, Li Fan sentiu como se seu corpo tivesse desaparecido. Era como se ele tivesse subitamente chegado acima dos 9 céus, olhando para o oceano abaixo com uma perspectiva privilegiada. O mar de Kongyun existe desde a eternidade, nutrindo inúmeros seres vivos. Mas um dia, um certo espírito dos céus e da terra desceu repentinamente. E assim, o oceano começou a rumar para sua morte. O céu cria, o céu mata, assim é o caminho do Tão. O céu pretendia incendiar o mar, e o mar nada pôde fazer para resistir. No entanto, recusou. Assim, embora o oceano parecesse ter morrido, outro oceano nasceu. Boom! Li Fan saiu daquele estado estranho. Antes que pudesse saborear as cenas que vira, sentiu subitamente uma onda de fraqueza, quase tropeçando. Ao se examinar, Li Fan ficou horrorizado ao descobrir que, em algum momento, havia desenvolvido um fio de cabelo branco e rugas finas no rosto. Foi apenas uma conexão momentânea com a aura da pérola de Cangai. Li Fan então abriu verdade e ficou ainda mais surpreso. Nome, Li Fan. Domínio, condensação de Qi, estágio intermediário. Idade física, 89199. Idade mental, 517-2280. Nesse exato instante, a idade fisiológica de Li Fan saltou de 54 para 89 anos. Foi como se ele tivesse vivido 35 anos num piscar de olhos. Não é de admirar que, mesmo na antiga seita Tianji, haja muito poucos praticantes dessa técnica. A simples interação com a consciência de um certo oceano consome rapidamente a vida de alguém. Se não fosse pelo rápido consumo da minha vida e pelo aviso automático do corpo, eu teria sido assimilado pela consciência da pérola de Cangai de uma maneira tão desconcertante. Nesse ponto, não seria fácil ativar a verdade. Li Fan percebeu o que acabará de acontecer e ficou um tanto alarmado. Não, definitivamente esse não é o método usado para controlar um tesouro celestial. Li Fan sabia que devia ter interpretado o método de forma errada. A escala de tempo humana não estava nem sequer no mesmo nível que a dos céus, da terra, das montanhas e dos oceanos.
Mesmo aqueles cultivadores poderosos que conseguiam viver por vários milhares de anos ainda estavam longe de serem comparáveis. Tocar nisso com a consciência humana só resultaria em assimilação. Então, como exatamente alguém poderia manipular tesouros celestiais? Li Fan segurava a pérola de Cangai, com a expressão do seu rosto mudando. Os dias se passaram e Li Fan ainda não tinha descoberto como usar a pérola de Cangai. O clima foi ficando cada vez mais quente, aparentemente preparando o terreno para a purificação final do mar de Kongyun. As pessoas comuns da ilha foram perdendo gradualmente as forças até mesmo para rezar. Li Fan sabia que, se isso continuasse, essas pessoas comuns poderiam não sobreviver até o fim dessa calamidade. Morrer antes do amanhecer era desesperador. Li Fan não pôde evitar ficar um pouco ansioso e ter muitos pensamentos confusos. Para acalmar a mente, ele ativou involuntariamente o mantra venerável de refinamento do coração, que estava há muito tempo sem uso. Desde que se tornou um cultivador de condensação de Qi, a maior parte de sua energia tem sido usada para cultivar a técnica da água Yan menor e o Sutra das 1000 variações do Cosmos de Jade. O mantra venerável de refinamento do coração não era praticado deliberadamente há muito tempo. Porque não contribuía significativamente para a essência do cultivo, e mesmo que ele não o praticasse ativamente, o processo seria lento por si só. Então Li Fan o deixou de lado. Agora, à medida que o mantra venerável de refinamento do coração circulava, todas as emoções negativas no coração de Li Fan e inquietação, medo, impaciência e desapareceram lentamente e se tornaram alimento para fortalecer seu coração dão. Sua mente se acalmou novamente e, de repente, Li Fan sentiu algo. A oportunidade para sua ascensão também estava contida na pérola de Cangai. Capítulo 58 Compreendendo a aura do céu e da terra. Li Fan ficou preso no estágio de condensação de Qi por vários anos, sem conseguir fazer nenhum progresso. Após aprimorar ambas as suas técnicas até o estágio de condensação de Qi, ele ainda não conseguia encontrar a chave para o seu próprio destino. Nesse instante, enquanto Li Fan olhava para a pérola Cangai, ele repentinamente sentiu uma oportunidade de romper com as profundezas de sua consciência. Isso servia, como antes, para perceber e compreender a pérola de Cangai. Li Fan tinha plena consciência do quão perigoso aquilo era essencialmente o mesmo que caminhar em direção à morte. Em registros diversos de cultivo, havia muitos relatos de cultivadores que pressentiam seu próprio destino. Embora existissem certos riscos, as oportunidades também coexistiam com eles. Por que ele não percebeu isso antes, mas de repente apareceu agora? Li Fan entendeu imediatamente. Mantra venerável para o aprimoramento do coração. Talvez a aplicação do mantra de refinamento do coração venerável possa ajudar Li Fan a resistir à assimilação da vontade da pérola de Cangai. Uma decisão foi tomada. Li Fan segurou a pérola Cangai com ambas as mãos e abaixou ligeiramente até seu dantian. Sentado de pernas cruzadas, o Sutra das 1000 variações do Cosmos de Jade e o mantra do refinamento do coração venerável eram executados simultaneamente. Inicialmente, para Li Fan, realizar várias tarefas ao mesmo tempo era um pouco desconfortável. Mas como o mantra de refinamento do coração venerável não envolvia a operação de energia espiritual, apenas o controle da mente, não havia conflito entre as duas técnicas. Após centenas de tentativas, Li Fan gradualmente dominou o método de executar ambas as técnicas simultaneamente. Sua mente parecia um pouco ausente, como se ele tivesse se transformado no vasto oceano, observando as mudanças do mundo daquela perspectiva. Nascer e pôr do sol, a rotação das estrelas, nuvens à deriva e a chuva dissipando-se. Tudo isso acelerou milhares de vezes, passando rapidamente diante dos olhos de Li Fan. Com um único pensamento, sentiu como se tivesse atravessado centenas de anos. Uma aura antiga, ancestral e desolada permeou gradualmente a consciência de Li Fan. Ele começou a se acostumar a ver o mundo da perspectiva do oceano. Ele começou gradualmente a esquecer que era humano. Nesse instante, uma lufada de ar fresco surgiu de repente. Era como uma nascente cristalina nas montanhas, lavando lentamente as marcas manchadas do tempo. Li Fan foi recuperando a consciência gradualmente. Funcionou mesmo. Confirmando sua especulação, Li Fan não estava nem triste nem feliz. Embora o mantra de refinamento do coração venerável pudesse reduzir a assimilação da vontade do Cangai até certo ponto, em comparação com a vontade do próprio Cangai, ele ainda era insignificante demais. O consumo de tempo de vida permaneceu muitas vezes superior ao do cultivo normal, e emoções como alegria, raiva, tristeza e júbilo foram infinitamente diluídas. É claro que havia vantagens. Nesse momento, ele já conseguia mobilizar um vestígio do poder da pérola de Cangai. Seu senso divino foi fortalecido 1000 vezes, movendo-se suavemente e abrangendo com facilidade toda a ilha Taia. Sem parar, a consciência de Li Fan se espalhou rapidamente como ondas. Ele visualizava uma ilha extinta após a outra em sua mente.
Por meio de sua intuição divina, ele viu que, sob uma das ilhas, um vulcão que já havia sido extinto reacendeu devido à influência do desastre devastador. Ele viu, não muito longe da ilha Liuli, uma espinha de peixe gigante entre inúmeros cadáveres humanos. No centro da espinha, uma enorme conta de vidro brilhava à luz do sol. Ele percebeu que em vários recantos escondidos do mar de Kongyun ainda existiam diversos cultivadores que ele considerava já extintos. Ele viu muitos segredos escondidos em vários cantos do mar de Kongyun que só seriam revelados diante de um apocalipse como aquele. No entanto, nada disso era irrelevante para ele. Não havia ganância em seu coração. Seu sentido divino rapidamente se retraiu, e ele ativou a pérola de Kangai, atraindo vapor de água residual entre os céus e a terra no mar de Kongyun, convergindo sobre a ilha de Taian. Assim, os humanos sobreviventes na ilha Taian viram as nuvens escuras se formando gradualmente no céu. Boom! Com a chegada da chuva forte, as pessoas choraram lágrimas de alegria. Eles se abraçaram e rolaram na chuva. A chuva forte durou meia hora. Ainda havia um tênue rastro de nuvem sobre a ilha Taian. Isso era manipulado por Li Fan. A cada 15 dias, ele extraía espontaneamente a umidade do mar de Kongyun usando a pérola de Kangai para trazer chuva à ilha Taian. Isso garantiu a sobrevivência dos habitantes da ilha. Após fazer tudo isso, Li Fan olhou para o céu em silêncio. O motivo pelo qual ele não tinha cobiça pelos muitos tesouros escondidos no mar de Kongyun não era porque ele de repente se tornou extraordinário, mas sim porque havia encontrado algo mais digno de ser buscado. Uma oportunidade de se conectar com a vontade do céu e da terra. O estado ideal do Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade era sentir e refinar a aura do céu e da terra. A aura do céu e da terra, como manifestação externa da vontade do céu e da terra, era imensa. Quando um cultivador comum entra em contato com ela, um pequeno erro pode levar a uma rápida redução da expectativa de vida, como aconteceu com Li Fan anteriormente. Perder-se de si mesmo e tornar-se um fantoche do Dão Celestial era algo bastante comum. Mas Li Fan agora tinha uma oportunidade rara e entrar em contato com a vontade do céu e da terra, mantendo sua própria consciência. Porque ele não era mais apenas um cultivador comum do estágio de condensação de Qi. Uma parte de sua consciência já estava conectada à pérola de Kangai. Especular sobre os céus e a terra como cultivador era como procurar um beco sem saída. No entanto, especular sobre os céus e a terra usando a pérola de Kangai pode não ser um beco sem saída. A empolgação de Li Fan começou a crescer. Este era o verdadeiro caminho para encontrar o Dão. Ele se transformou no Kangai e observou silenciosamente este mundo, sentindo os vários fluxos de energia espiritual que circulavam entre o céu e a terra, sentindo a vontade dos céus e da terra. 1 ano, 2 anos. A passagem do tempo já não tinha importância para Li Fan. Quanto mais ele contemplava o céu, mais insights ele obtinha. Suas ideias anteriores foram derrubadas uma a uma. Ele acreditava que a intenção assassina generalizada no mar de Kongyun havia desaparecido gradualmente. Mas agora ele percebeu que a intenção assassina do céu e da terra nunca havia diminuído e ainda existia. A intenção assassina desenfreada que ele pressentiu antes não provinha da vontade do próprio Dão Celestial. A intenção assassina dos céus e da terra não seria detectada pelos cultivadores comuns. Não foi violento, raivoso ou repleto de emoções. Era simplesmente uma questão de vontade, uma regra pura. Era a imparcialidade dos céus e da terra, tratando todos os seres vivos como meras formigas. Aos seus olhos, mortais, cultivadores e o mar de Kongyun. Não houve diferença. Os cultivadores saquearam os céus e a terra, e a vontade celestial gerou intenções assassinas. Contudo, a vontade celestial não interviria diretamente, pois os próprios cultivadores também faziam parte do caminho celestial. Em vez disso, seriam definidas regras correspondentes em resposta. Por exemplo, as técnicas de cultivo não podiam ser cultivadas simultaneamente. E mais. O que Li Fan viu naquele momento? No céu acima do mar de Kongyun, uma figura carmesim transparente olhava friamente para baixo. Em suas mãos, uma pequena chama tremulava constantemente. Assando o mar de Kongyun. Ao perceber o olhar de Li Fan, a figura carmesim virou a cabeça, encarando-o fixamente. A água do mar na pérola de Kangai ferveu num instante. Felizmente, apenas lançou um olhar de relance e depois desviou o olhar. A consciência de Li Fan foi preservada. Graças a esse olhar, Li Fan também compreendeu sua identidade. O Espírito Celestial, chama carmesim. Capítulo 59, Transformação do Mar de Kongyun. Ao ver a figura carmesim, inúmeras informações surgiram repentinamente na mente de Li Fan. Um espírito celestial é a personificação de uma determinada lei do mundo. Quando uma condição específica for atendida, um espírito celestial surgirá e aparecerá em determinada área. Se os céus emanam intenções assassinas e estabelecem um plano para eliminar os cultivadores, então, o espírito celestial é o executor desse plano.
Eles não têm pensamentos próprios e agem apenas de acordo com instintos predeterminados. Eles são a própria personificação da lei, massacrando os agricultores como se fossem galinhas e ovelhas. Sua missão é erradicar os cultivadores que desafiam os céus e a terra. Para os cultivadores, o espírito celestial é extremamente perigoso. Uma vez que o alvo é definido, isso significa basicamente uma situação de morte certa. Mas ao mesmo tempo, como a encarnação das leis do dom celestial, o espírito celestial também representa uma tremenda oportunidade para os cultivadores. Poder-se-ia sacrificar um espírito celestial para fundir-se com o dom. Assim que um cultivador fosse capaz de sacrificar um espírito celestial, independentemente de seu nível de cultivo anterior, ele poderia alcançar imediatamente o reino da integração do dom. É o inimigo natural do cultivador, mas, ao mesmo tempo, exerce um fascínio incomparável sobre ele. Nesse instante, ao testemunhar o espírito celestial carmesim, uma ganância insaciável brotou das profundezas do coração de Li Fan. Mate-o. Matá-lo me permitirá compreender o dom, e eu acenderei imediatamente. Era como se uma pessoa morrendo de fome encontrasse uma iguaria suntuosa, ou como se um viajante que caminhava pelo deserto há dias encontrasse a água cristalina de um lago. Essa ganância sussurrava como um demônio, falando constantemente nos ouvidos de Li Fan, conduzindo e tentando-o a correr em direção à figura carmesim no céu. Enquanto Li Fan tentava aliviar a intensa sensação proveniente da pérola Kangai, ele recitava freneticamente o venerável mantra de refinamento do coração para dissipar a ganância crescente em seu coração. Ele sabia que, no momento, só poderia observar o espírito celestial, chama carmesim, utilizando a pérola Kangai. Aos olhos da chama carmesim, Li Fan era meramente a consciência informe da pérola Kangai. Portanto, mesmo que a chama carmesim percebesse o olhar de Li Fan, apenas o notava e depois perdia a atenção. Contudo, se Li Fan perdesse a razão e atacasse a chama carmesim, revelando a identidade de um cultivador, ele seria sem dúvida morto impiedosamente por ela. A razão e o desejo dilaceravam a alma de Li Fan. Os dois pensamentos extremos estavam quase dilacerando sua consciência ao meio. Li Fan mal conseguia manter o funcionamento do venerável mantra de refinamento do coração e preservar seu coração dão. Ele não sabia quanto tempo havia passado até que a tempestade causada pela ganância gradualmente se acalmasse. Li Fan ainda tremia, sem ousar investigar mais a fundo. Contemplar segredos celestiais e ainda manter a consciência lúcida já era uma grande fortuna. Li Fan já havia obtido uma grande colheita. Quando sua consciência estava prestes a deixar a pérola Kangai e retornar ao seu próprio corpo, ele se deparou com uma situação extremamente embaraçosa. Descobriu-se que resolver a loucura da ganância trazida pelo espírito celestial havia levado quase meio ano para Li Fan. Ele usou a pérola de Kangai para observar a chama carmesim, o que o levou à ganância. Resolver esse problema consumiu uma parte significativa do seu tempo. O tempo que ele passou fundindo sua consciência com a pérola Kangai excedeu em muitos limites que um cultivador de refinamento de que poderia suportar. Nesse momento, sua consciência ainda estava conectada à pérola de Kangai, o que era bom. Se ele retornasse ao seu corpo, não demoraria muito para que envelhecesse e morresse. Um simples olhar fugaz trouxe consequências tão terríveis. Talvez sua jornada de cultivo neste mundo estivesse chegando ao fim. Embora Li Fan sentisse algum arrependimento, não tinha remorso. Ele havia descoberto a verdade por trás da drástica mudança no mar de Kongyun, encontrado a chama carmesim do espírito celestial e vivenciado pessoalmente os mistérios dos céus e da terra. Os ganhos de Li Fan foram, sem dúvida, substanciais. Mesmo que esta vida terminasse agora, ele poderia aceitá-la. Além disso, ele não planejava ativar verdade e encerrar esta vida. Já que estava preso dentro da pérola de Kangai, ele poderia aproveitar a oportunidade para compreender mais uma vez os segredos dos céus e da terra. Contanto que ele não sondasse imprudentemente a chama carmesim do espírito celestial e simplesmente se concentrasse em compreendê-la, tudo deveria estar seguro. Agora, o tempo de vida de seu corpo havia chegado ao fim. Sem um corpo para nutrir sua consciência, ele era como água sem fonte ou uma árvore sem raízes. Sua consciência se dissiparia gradualmente dentro da pérola de Kangai. Segundo a estimativa de Li Fan, ele poderia aguentar por, no máximo, 12 anos. Se ele souber aproveitar bem esse tempo, ainda poderá alcançar algo. Li Fan invocou uma energia pura da pérola Kangai, protegendo seu corpo da decadência. Em seguida, sua consciência mergulhou novamente na perspectiva da pérola Kangai. Ele observou a circulação do dom celestial e o nascer e o pôr do sol, da lua e das estrelas. Ele observou enquanto a vida restante no mar de Kongyun continuava a desaparecer. Ele sentiu a fria e indiferente, eterna e imutável intenção assassina presente no céu e na terra. Dessa forma, num piscar de olhos, passaram-se 5 anos. Após 40 anos, o mar de Kongyun havia secado completamente, tornando-se um lugar verdadeiramente sem vida. Apenas a ilha Taian,
que estava sob a proteção de Li Fan, ainda abrigava um pequeno número de pessoas comuns. Nesse dia, Li Fan repentinamente teve uma sensação e olhou para o céu. Aquela figura carmesim que estivera no céu por mais de 10 anos finalmente desaparecera. Sua missão foi cumprida e, naturalmente, ela se dissipou. Ninguém poderia prever onde ela reapareceria no mundo do cultivo algum dia. Li Fan olhou fixamente na direção onde a chama carmesim desapareceu, e sua consciência mergulhou mais uma vez na pérola Cangai. Com o passar do tempo, a consciência de Li Fan foi ficando cada vez mais fraca. Seus pensamentos também se tornaram cada vez mais lentos. Ele perdeu a capacidade de pensar por si mesmo e só podia observar silenciosamente este mundo através da perspectiva da pérola de Cangai. No segundo ano após o desaparecimento da chama carmesim, vários cultivadores vestidos com túnicas taoístas azuis chegaram ao mar de Kongyun. Após vários feitiços terem sido lançados, a chuva finalmente caiu do céu depois de uma longa ausência. Mais cultivadores chegaram depois disso. Uma luz azul desabrochou no leito marinho seco. A vegetação, representando o sopro da vida, surgiu na terra. Uma brisa suave passou, e árvores brotaram do chão. Em apenas um ano, a terra, antes devastada pelo fogo, voltou a ficar vibrante. A cena da chama carmesim fervendo o mar, que ocorrerá não muito tempo atrás, parecia ter se dissipado suavemente como um pesadelo. O mar de Kongyun também havia completado sua transformação na cordilheira de Kongyun. Uma cidade, erguendo-se majestosa no céu, começou a ser construída acima da cordilheira de Kongyun. Uma vez concluída, atraiu cada vez mais cultivadores de todas as direções. A cordilheira de Kongyun ficou ainda mais vibrante. Ocasionalmente, alguns cultivadores apareciam por curiosidade, visitando a única ilha sobrevivente da calamidade, na tentativa de encontrar oportunidades. Mas, graças à capacidade de ocultação instintiva de Li Fan, eles não encontraram nada. Após 48 anos, um cultivador do estabelecimento da fundação retornou ao mar de Kongyun. Ele chegou à antiga ilha Liuli, agora a cordilheira Liuli, com uma expressão triste. A consciência de Li Fan percorreu o ambiente, observando a cena, e uma onda de emoção também surgiu em sua mente. Essa pessoa, Li Fan, o conhecia. Ele era Zhang Albubo, que havia decidido migrar do mar de Kongyun devido a um mal-estar interior. Passaram-se mais de 20 anos, e por meio de diversas circunstâncias desconhecidas, esse homem havia se tornado um cultivador do estabelecimento da fundação. Cenas dessa vida passaram rapidamente pela mente de Li Fan. Sua consciência estava prestes a se dissipar. Antes de desaparecer completamente, a consciência de Li Fan retornou ao seu próprio corpo. Após mais de uma década de compreensão da aura dos céus e da terra, o obstáculo que impedia o avanço de Li Fan se dissipou repentinamente. A energia espiritual do céu e da terra surgiu em um ímpeto, e o cultivo de Li Fan instantaneamente alcançou o estágio final da condensação de Qi. Um leve sorriso surgiu no rosto de Li Fan, mas logo se desfez. Seu corpo envelheceu rapidamente, com uma rajada de vento, ele se transformou em pó, dispersando-se pelos céus e pela terra. Restavam apenas alguns ossos brancos, ali estendidos em silêncio. Verdade! Antes de se dissipar, Li Fan clamou em seu coração. Capítulo 60 – Revisão e Planejamento. A simulação termina. Você pode escolher uma das seguintes opções para manter um item que você possuía durante esta simulação. Seu domínio de cultivo durante esta simulação. Nesta simulação, são simuladas as memórias de uma pessoa próxima a você. Essas memórias serão herdadas por essa pessoa. Abandone as opções acima e acelere o processo de recarga. Recuperando a consciência lentamente, Li Fan sentiu o corpo jovem de 20 anos e olhou ao redor, para o ambiente familiar, porém estranho. Levou um bom tempo para que ele voltasse a si. Em sua vida anterior, apesar de ter vivido apenas 48 anos, Li Fan sentiu que esse período foi mais longo do que a soma de suas 9 vidas anteriores. Além das experiências esplêndidas e complexas no mundo do cultivo, a razão crucial foi a assimilação que experimentou com a vontade da pérola Cangai. Naturalmente, sua primeira incursão no mundo do cultivo rendeu ganhos significativos. Li Fan analisou a primeira opção em a escolha de um item. O anel de armazenamento que ele comprou do espelho celestial e as diversas escrituras não precisavam de menção. Os itens extraordinários, como a tábua de pedra da proibição e a pérola de Cangai, foram o que lhe chamaram a atenção. Li Fan concentrou-se na pérola Cangai, percebendo que escolher a pérola Cangai lhe concederia a pérola Cangai quase formada que ele possuía em sua vida anterior, pouco antes de sua vida estar prestes a terminar. Por ter estado em sintonia com a consciência da pérola de Cangai por mais de uma década, Li Fan estava bem ciente de seu formidável poder. Embora tentado, Li Fan escolheu resolutamente a segunda opção para preservar seu próprio nível de cultivo. Afinal, o cultivo era fundamental. Um mero mortal que possuísse tesouros celestiais estava fadado ao desastre.
Além disso, Li Fan sabia que a pérola de Kangai ainda estava na ilha Nuvem Fluente. Ele poderia ir buscá-la quando chegasse a hora certa. Assim que Li Fan tomou sua decisão, duas auras familiares apareceram em seu Dantian do nada. Ao mesmo tempo, a expressão de Li Fan mudou. Ele percebeu subitamente que, naquele momento, era apenas um mortal. Seu corpo ainda estava repleto da essência de imortais e mortais. Se esse súbito influxo de aura entrasse em conflito com ela, poderia ser extremamente prejudicial. Felizmente, aquilo que Li Fan temia não aconteceu. Uma flutuação inexplicável o dominou. Após um instante, a aura em seu Dantian surgiu como um rio, varrendo todo o corpo de Li Fan, remodelando seu físico e elevando seu nível de cultivo. Estágio inicial da condensação de Qi, estágio intermediário da condensação de Qi, estágio final da condensação de Qi. Num único sopro, ele alcançou o reino que havia conquistado com tanto esforço em sua vida anterior. A respiração de Li Fan estabilizou-se gradualmente. No entanto, ele tinha uma expressão de choque inexplicável no rosto. Não porque ele tivesse alcançado o estágio avançado de condensação de Qi num piscar de olhos, mas sim por causa da flutuação inexplicável que se abateu sobre ele. Li Fan sentiu intensamente que, desde que aquela flutuação ocorreu, a essência de mortais e mortais dentro de seu corpo se dissipou completamente num piscar de olhos, desaparecendo por completo. O efeito superou em muito a expulsão da vida anterior usando a piscina espiritual do corpo puro. Esse tipo de flutuação. Li Fan relembrou cuidadosamente a flutuação fugaz e sentiu vagamente que lhe era familiar. É a vontade do céu e da terra, o poder das leis. Li Fan percebeu de repente. Em sua vida anterior, após observar as mudanças das auras celestiais e terrenas por mais de 10 anos através da pérola Kangai, Li Fan, embora longe de dominá-la e controlá-la, ao menos conseguia reconhecê-la. Se o miasma imortal mortal é a vontade do céu e da terra de separar permanentemente mortais e mortais, então a flutuação que ocorre agora é exatamente o oposto. O miasma imortal mortal que assolou o mundo do cultivo por milhares de anos desapareceu com muita facilidade. De fato, é realmente inacreditável. Se eu conseguisse dominar esse método de purificar o miasma imortal mortal. Os pensamentos de Li Fan passaram por uma onda momentânea. Após um longo período, ele gradualmente se acalmou. Um grande monumento é construído sobre uma base sólida. Com meu nível de cultivo na fase de condensação de Qi, replicar o poder daquelas leis agora é apenas um devaneio. Tenho que ir passo a passo. Li Fan abriu verdade para rever sua vida anterior. Nome, Li Fan. Domínio, estágio avançado de condensação de Qi. Idade física, 2199. Idade mental, 531-2300. Progresso da virtualização, 0%. Progresso do carregamento da âncora, 51%. Pontos de ancoragem atuais, 1. Objetos encadernados e Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade, Barco Taiyan, Tábua de Pedra da Proibição, danificada. Técnicas e Mantra de Refinamento do Coração Venerável, Arte da Água Yan Menor, Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade. O caminho do cultivo é de fato difícil. Especialmente no mundo do cultivo, onde os cultivadores saqueiam os céus e a terra, e o mundo está repleto de intenções assassinas contra eles. Em minha vida anterior, assim que entrei no mundo do cultivo, encontrei Su Shangil. Pensei que ele tivesse uma forte vontade, fosse devotado ao Dão e estivesse destinado a grandes feitos. Mal sabia eu que ele morreria inexplicavelmente em poucos dias. Na verdade, foi o discreto Xiao Eng, ao seu lado, que possuía um talento excepcional. Em poucos anos, ele estava perto de formar sua própria fundação. Ele e Rezengao acreditavam que ele certamente alcançaria o estabelecimento da fundação ainda em vida. Mas quem diria? O mundo há muito armava uma armadilha mortal. Todos os seres no mar de Kongyun, bem-sucedidos ou não, cultivadores ou mortais, estavam destinados a enfrentar a morte mais cedo ou mais tarde. Apenas o pescador comum Zhao Bubo, após escapar, teve um encontro diferente, tornando-se um cultivador do estabelecimento da fundação. Não há nada mais imprevisível do que isto. Li Fan relembrou sua vida anterior e foi tomado por diversas emoções. Então, uma leve dúvida surgiu em sua mente. Assim como eu disse a Xiao Eng antes, se o governo quisesse caçar bandidos, não os avisaria com antecedência. Os céus, a terra e os cultivadores aqui são como o governo e os bandidos. Então, quando os céus liberaram a intenção assassina para exterminar os cultivadores, naturalmente os cultivadores não puderam percebê-la. É por isso também que, quando perguntei ao espelho Tianshuan se havia desastres, ele respondeu que não. O desastre foi apenas obscurecido pelas maquinações celestiais. Mas como a Câmara de Comércio de Vanhua detectou isso tão cedo e ordenou que todos os seus subordinados evacuassem o mar de Kongyun?
E por que eles não avisaram a aliança dos 10.000 mortais, e em vez disso, assistiram inúmeros seres perderem suas vidas? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Se eu tiver a chance nesta vida, com certeza vou descobrir o que é. Após muita reflexão, Li Fan fez planos para sua vida. O mundo do cultivo é extremamente perigoso. É melhor não entrar nele precipitadamente até que a virtualização esteja completa. Agora que estou cultivando o venerável mantra de refinamento do coração, a velocidade de carregamento aumentou muito. Não levarei mais 20 anos como antes para completar o carregamento. Dentro de 10 anos, devo ser capaz de atingir 100%. Dessa forma, minha chegada ao mundo do cultivo deverá ocorrer várias décadas antes da minha vida anterior. Lembro-me de que, durante essas décadas, algo importante parece ter acontecido no mar de Kongyun. É uma boa oportunidade para planejar com antecedência. Depois que o mar de Kongyun secou em minha vida anterior, vi tesouros escondidos em várias ilhas. Agora, estão todos prontos para serem colhidos. Se eu tiver a chance, vou coletá-los todos. O venerável mantra de refinamento do coração tem me ajudado repetidamente a superar obstáculos em minha vida passada. Essa técnica é verdadeiramente extraordinária e parece haver um segredo oculto por trás dela. Preciso cultivá-la bem e não relaxar. Quanto à ebulição do oceano, quer eu escolha escapar sozinho ou revelá-la ao público. Só poderei me adaptar à situação quando chegar a hora. Em sua vida anterior, Li Fan mergulhou no mundo desconhecido do cultivo. Ele só conseguiu cultivar até o estágio final da condensação de Qi, perseverando por 48 anos antes de encontrar seu fim. Mas nesta vida, com visão e percepção, Li Fan acreditava que iria muito mais longe.